está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Que pancada, hein? Traição à pátria. É isso que Lula está denunciando. E os fatos confirmam. Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos não para representar o Brasil, mas para tramar contra o Brasil. Simples assim. E o presidente está correto. Agora pensa comigo. Se Eduardo Bolsonaro tivesse feito isso contra os Estados Unidos da América, qual seria a pena dele lá? Prisão perpétua. Ou até mesmo pena de morte. Sabe por quê? Porque é considerado alta traição lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ainda tem gente passando pano para esse tipo de atitude, defendendo um ser como esse. Quando o presidente diz que Eduardo Bolsonaro traiu, não é exagero. Ele se reuniu com a extrema-direita americana para pressionar contra o nosso país. Resultado: tarifas contra produtos brasileiros e até sanções contra autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes. Sim, gente, tem gente que realmente defende isso. Eduardo não foi lá para defender o Brasil. Ele foi para se aliar com quem queria punir o Brasil. Se encontrou com Steve Bannon, gente ligada a Trump, e defendeu os ataques às nossas instituições. Então, essa pancada que o presidente deu nele foi bem dada. Bem dada. Depois dessas articulações, veio o tarifaço contra o aço e o alumínio brasileiro, prejudicando a nossa economia e trabalhadores. Então, gente, tá com peninha? Leva ele para casa. Mentira, não dá para levar. Porque a gente tem visto um monte de professor colocando vídeo pornográfico dentro de sala de aula, de professor usando da sua posição hierárquica para poder colocar conteúdos eróticos dentro de sala de aula, professor, inclusive, que fez alunos se beijarem, né, para poder tirar ponto, para poder ter pontos dentro da sua matéria. Gente, o que o Nicolas Ferreira acabou de falar é gravíssimo. Ele está acusando professores brasileiros de cometerem crimes dentro da sala de aula. Vocês têm noção? Isso não é só irresponsável, isso é perigoso. Ele está dizendo que tem professor obrigando o aluno a se beijar e mostrando conteúdo pornográfico. Sabe como isso se chama? Difamação e crime contra a honra. E vindo de um deputado federal. No Brasil, se o parlamentar tem provas de um crime, ele tem a obrigação legal de denunciar ao Ministério Público, à polícia, e não fazer palanque para a rede social, para a torcida. Se ele não faz isso, ou é mentira dele, e aí ele comete crime, ou ele está acobertando um crime. Qualquer uma das duas situações é muito grave. Eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo, porque isso não pode ficar desse jeito. Não pode ficar impune. A Constituição e o regimento da Câmara são claros. Um deputado não pode propagar fake news, nem difamar categorias inteiras como os professores. Isso fere o artigo 55 da Constituição e o Código de Ética da Câmara, passível de cassação do mandato. Então, gente, vamos pedir cassação do mandato do Nicolas Ferreira. Ponto. Bomba urgente. Atenção petista, atenção bolsonarista. Compartilhe esse vídeo. Eu quero provar que eu não passo pano para ninguém. Não importa se é parente do presidente Lula ou não, eu trago a notícia. E a notícia é essa: irmão do Lula envolvido em corrupção. É isso que estão tentando fazer você acreditar. Uma matéria do Metrópolis está circulando com um título bem chamativo: família de sindicato do irmão de Lula
fez casa de 519 metros quadrados. Parece grave, né? Mas calma, calma que eu tô aqui para te explicar. Não é a família do irmão do Lula que construiu a mansão. É a família de João Batista Inocentini, ex-presidente do sindicato Sindinap. O irmão do Lula, Frei Chico, só entrou como vice-presidente depois que Inocentini faleceu, em 2023. Percebeu como funciona o jogo? Eles associam o nome do Lula e da família a qualquer coisa para criar uma narrativa. Mas a matéria não prova crime, nem que Frei Chico tem relação com essa mansão, essa casa. Então, antes de você cair em fake news disfarçada de jornalismo, leia tudo e entenda o contexto. E mais uma vez, eu vou pedir para você que está comigo e para você que não está, mas que acredita na verdade, que compartilhe esse vídeo. É necessário que as pessoas vejam a verdade. Só.